Oi, eu sou a Gabi e eu tô no processo para ser au pair nos Estados Unidos e eu vim contar hoje pra vocês como que foi pra eu decidir a agência que eu ia e quais foram os meus critérios e como que foi o meu processo depois que eu fiz a escolha. No início do meu processo eu tava com 3 opções de agências que eram a Au Pair Care, que é a STB, a Appia, que é a Experimento, e a Cultural Care. Já adianto de primeira que a Cultural Care não me respondeu, não mandou um e-mail, não mandou um zap, não mandou nada. E aí eu já descartei. A STB e a Experimento, elas foram muito atenciosas, mas a STB ela foi um pouco mais atenciosa do que a Experimento. E isso foi importante pra mim na hora de escolher. Alguns pontos me fizeram fechar com a STB, dinheirinhos. Mas não somente isso. Quando eu comecei a pesquisar, eu achei que o site e o Instagram da STB, eles eram muito mais estruturados. Foi mais agradável pra mim a experiência no site e no Instagram. Me passou mais confiança, então esse já era um ponto positivo, já era algo que me fazia ter mais confiança e querer ir com eles. Quando eu vi que eles estavam de promoção, eu me encantei mais ainda, os meus olhos brilharam. Porque o programa todo tava $500 e a Appia, né, que é a Experimento, tava $541, se eu não me engano, mais uma taxa por fora de uns 780, 790 mais ou menos. Então ia sair muito mais caro do que a STB. E aí eu decidi que eu ia com a STB. O atendimento estava ok, o valor estava muito mais barato, me passou mais confiança. E em quarto... Foi quarto? Acho que foi quarto. E em quarto, o salário, que por semana o mínimo é $215 pela STB. E na Appia, se eu não me engano, até as minhas últimas pesquisas, ainda é 195 o mínimo. Eu decidi fechar com a STB e aí o meu processo começa. E ainda existe um ponto de diferença entre essas duas agências que pode pesar bastante na escolha, que é a Experimento, ela só exige uma experiência com criança e a STB ela exige 2. Então, se por acaso você tiver perto da idade limite, é melhor pra você e você só tiver uma experiência, né? Não tiver tempo pra ir procurar outra. É mais fácil para você se inscrever na Experimento. Caso você tenha tempo e queira ir procurar uma outra experiência, você precisa ter 2 experiências na STB. Então é algo que pode pesar bastante na sua escolha dependendo da sua situação. Na STB você precisa de 300 horas e 2 experiências, então é 150 em uma e 150 na outra. Eu fechei as minhas experiências com 2.237 horas. Uma tinha 2.000 e a outra tinha 200 e um pouquinho. E eu tive que ir atrás porque eu só tinha uma experiência. E aí, antes de fechar, eu tive que correr atrás dessa outra experiência. No site da STB não tem explicado minuciosamente as possibilidades de pagamento da taxa do programa, mas você não é obrigado a pagar de uma vez os 500 ou 700 ou $800 que tiver, né, no período. De uma vez, você pode pagar 20%, ter acesso ao application, preencher e tudo mais, mas para ficar online você precisa fechar o pagamento todo. Isso foi o que me explicaram logo no começo do ano, quando eu estava fechando o meu pacote. E aí eu decidi fechar com eles, eu tive que ir até a agência, que é aqui no Morumbi, em São Paulo. Fui até lá, fiz a entrevista, paguei e quando eu voltei para casa, no mesmo dia, eles me mandaram o contrato e liberaram o meu acesso ao application. Eles mandaram vários PDFs para ajudar a preencher o application e tudo mais, de orientação no geral para esse processo de agora, né, para essa nova etapa que era o application. Durante o processo de preencher o application e tudo mais, eu quase não falei com eles, porque eu realmente, não havia necessidade, mas se eu tinha uma dúvida que outra colega, eles estavam sempre ali para me responder, então foi ok o atendimento durante esse período também. Eu tive acesso ao meu application no dia 17 de fevereiro e eu terminei de preencher ele, mandei para correção mesmo, no dia 15 de março. A promoção que eu peguei, ela era fevereiro, né? A promoção de $500 ia durar até dia 28 de fevereiro. E eu teria até o dia 31 de março para poder terminar e entregar o meu application. Se eu não terminasse, eu ia ter que pagar o resto do valor. Se eu terminasse, entregasse tudo mais, tivesse tudo ok, ia continuar, o programa todo ia sair $500. Eu entreguei o meu application para correção no dia 15 de março, e aí eles me pediram uma semana para corrigir, mas algumas coisas aconteceram. Tinha evento, inclusive nesse evento, o programa estava saindo por $400. Deu um certo arrependimento, eu queria ter pegado por 400. Mas nesse período estava saindo por $400 a taxa toda do programa. E aí, eu tendo entregado no dia 15, era para eu receber no dia 22,
né, o meu application de volta, corrigido, mas eu vim receber no dia 27 de março, que tava tudo bem também. E aí ele me mandou um PDF também separadinho por cor e indicando onde que eu tinha que mudar, o que eu tinha que mudar e tal. E ele também me fez uma ligação pra gente poder entender exatamente qual era o intuito, se ele tinha entendido exatamente a mesma coisa que eu queria ter passado nos meus textos, nas respostas lá e tal. E aí a gente leu junto e tal. Deu tudo certo. No outro dia, se eu não me engano, ele começou a ligar para as referências que eu tinha colocado. No meu só foram 3 referências, as 2 de trabalho e uma amiga que já tinha trabalhado comigo, que era a pessoa que era uma referência pessoal, né? E aí ele ligou para as 3 pessoas no mesmo dia, deu tudo certo, confirmou lá. É uma ligação muito rápida, de 5 minutinhos ou menos. Na verdade, estourando 5 minutos. Não dura nem isso, acho que dura 2 minutos. E confirma, o application estava ok, já estava corrigido, as referências já estavam conferidas, estava tudo ok. Eu submeti o meu application para correção oficial mesmo nos Estados Unidos no dia 30 de março e no dia 4 de abril eu já estava online. Então, assim, foi bem rápido. Eu vi algumas meninas falando no grupo do Facebook, dizendo que o meu tá há mais de um mês e tal. E eu, Jesus amado, eu vou ficar um mês esperando que corrijam. E aí o meu, na realidade, foi corrigido em 5 dias. E eu acho que o das meninas que estavam esperando há um mês, talvez alguma coisa tenha dado errado no processo delas. Acho que não era um costume de estar todas as meninas esperando. E eu fui a estrelinha dourada que ganhou em 5 dias a correção. Não acho que foi isso. Eu acho que realmente tinha dado algo errado. Eu vi, acho que 2 meninas reclamando, que estava há muito tempo. Fora isso, nenhuma outra reclamando. E o meu foi corrigido em 5 dias. Então, eu fui atualizando a agência durante o processo, de como que estava. Eu tive um fluxo ótimo de famílias no perfil. Eu fiquei online 23 dias e eu tive 21 famílias no perfil. Durante esse processo de entrevista com as famílias, eu também não tive tantas dúvidas assim. Então, eu não falei muito com eles da agência. Atualizei uma coisa ou outra e perguntava uma coisa ou outra, mas bem básico, bem pouca coisa. Era um processo de adaptação próprio também, né? De faz uma entrevista, não deu muito certo, faz uma outra. Mas e aqui e acolá? Você sabe como que eu ajo? Que aconteceu tal coisa. Você sabe o que eu faço? Eu mando um e-mail assim, eu mando um e-mail assim. Foram poucas dúvidas, mas eles me responderam tranquilamente também. E aí acabou o processo de entrevista com as famílias, porque eu fechei o meu match. Falei pra eles, me parabenizaram e tal. E aí chegamos ao ponto, digamos que negativo, e que pode pesar bastante para algumas pessoas também na hora de escolher a agência, que é a STB. Ela não ajuda você a preencher o seu DS 160, que é o processo de fazer o visto. Quando eu fui perguntar, me mandaram o contato de uma mulher que faz consultoria do visto. E eu não tava afim de gastar mais dinheiro com isso, então eu tive que correr atrás sozinha, e eu vou ter que me arriscar sozinha com o preenchimento do DS e com a entrevista do consulado. Só vai, procura dicas e tudo mais, porque eles realmente não ajudam nesse ponto. No início eu senti um pouco de dificuldade para preencher e tal. Eu ainda tô fazendo umas modificações, ainda tô lendo um pouco sobre isso e tal, então eu tenho um tempo. E aí vou tentar fazer o melhor que eu posso, dentro das informações que eu tenho, mas a agência mesmo, ela não te auxilia nisso. E eu fiquei sabendo que a Experimento e a Cultural Care, elas têm vídeo auxiliando o preenchimento e tem PDF também para auxiliar o preenchimento. Então faz um pouco de falta a STB não ter nenhum PDF, ninguém para te ajudar. Mas é sobre isso. A gente vai, já fechei, não sabia. Se for algo muito importante para você, fica aí a informação. E chegamos ao ponto em que eu estou, né, no momento, que é tirar o visto e finalizar o treinamento. Depois que a gente fecha o match, eu achei que eu ia estar num momento tranquilo, lindo e maravilhoso de paz, mas não, tem um treinamento. O treinamento são 2 aulas online, que foram muito tranquilas, graças a Deus. Pra mim, o mais chato é os módulos. Tem, acho que não sei se são uns 15, 16 mais ou menos, módulos pra você ler sobre orientações de quando você se mudar e tarará, sobre a vida mesmo de au pair e a vida nos Estados Unidos. Particularmente, eu acho muito chato. E muito cansativo. Então, assim, tem esse que são uns 15, mais ou menos 16 módulos. Tem 2 aulas online de mais ou menos 1h30 e tem um treinamento também, que é lendo, que é o treinamento avançado. Esse é mais tranquilo também, é uma leitura bem menor. E aí você faz uma provinha também e pronto.
Acabou-se. Eu já fiz todo o resto, eu tô terminando os módulos, que são esses 15, 16 módulos, mais ou menos. Muito chato. Mas enfim, tem um tempo pra terminar isso aí e você só recebe o seu, tipo, a sua página, ela só atualiza pra onde você vai, endereço e tudo mais, quando você termina todo o treinamento. E você precisa terminar 2 semanas antes de você embarcar. Estamos no processo aí, estamos no processo pra terminar. E essa foi a minha experiência com a STB. Foi um processo muito tranquilo. Eu acho que eles me atenderam muito bem e os únicos pontos realmente que eu tive pra falar com eles, pra, de certa forma, reclamar que eu não reclamei, porque eu também não posso fazer muita coisa. É esse ponto do DS, que não tem auxílio, não posso fazer nada. Já contratei, já tô quase no final do processo, então é me virar sozinha mesmo, né, pesquisando e tudo mais. E a questão da demora pra responder no começo, que foi solucionado, então o meu processo foi tranquilo, um ótimo atendimento. Como a experiência foi ótima, eu recomendo. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo, porque tem mais informação sobre o au pair.